O UEL-FM apresenta Zotcast, Pra Fora da Porteira, programa produzido pelos alunos e docentes do curso de Zootecnia da UEL. Notícias, entrevistas e muita informação sobre a produção e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal que fazem parte do nosso dia a dia. Nossa, Manu, esses furinhos são normais? Parece que o queijo foi perfurado. Na verdade, esses furinhos são bem comuns em queijos artesanais de qualidade. Eles se chamam olhaduras e aparecem durante a fermentação natural, quando bactérias do bem liberam gases. Bactérias do bem? Então não é contaminação? Não, no queijo artesanal tudo é controlado, desde a pasteurização do leite até o armazenamento. Já no queijo clandestino, os furinhos podem ser por contaminação mesmo. Sério? Então furos em que queijos não são tradicionalmente produzidos com olhaduras podem indicar contaminação por bactérias, como coliformes fecais? Queijos feitos sem higiene podem ter bactérias perigosas, como a salmonela ou a E. coli. Aí, em vez de olhaduras, os buracos podem ser de gases de micróbios nocivos, fora o risco de usar leite cru sem fiscalização. E como saber se o queijo é seguro? Sempre compre de produtores registrados com selo de inspeção. Queijo artesanal tem sabor único, mas o clandestino pode ter gosto de problema de saúde. Também, os queijos que passam por maturação, queijos duros e semiduros, costumam apresentar olhaduras mecânicas e olhaduras formadas a partir de reações que ocorrem na maturação. Elas são grandes, numerosas e ovaladas, e geralmente próprias de queijos adocicados, de aroma e sabor suaves, como os queijos suíços. E os queijos frescos, como saber? Já os queijos frescos, que não passam por maturação, como Minas Frescal, não devem ter olhaduras, a menos que sejam olhaduras mecânicas, que são pequenas e espaçadas, em pouca quantidade. Mas se esse tipo de queijo estiver cheio de furinhos, fique esperto, é sinal de contaminação. Então, melhor pagar um pouco mais pela segurança e pelos furinhos do bem, né? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Zotcast, Pra Fora da Porteira. Eu sou a Lorena, estudante de Medicina Veterinária aqui na UEL. E eu sou a Paola, também sou estudante do segundo ano de Medicina Veterinária aqui na UEL. Bom, o episódio de hoje será sobre zoonoses, tanto de origem animal e origem vegetal. E estão aqui hoje na mesa nossas duas convidadas. Professora doutora Fernanda Ferreira e também a professora doutora Natália Gonzaga. Queremos agradecer por aceitarem o nosso convite e estarem aqui hoje, para falar desse assunto que é de extrema importância para toda a população. Então, para a gente iniciar a conversa, a gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre o currículo de vocês. Pode começar, professora Fernanda. Ok, muito obrigada, Lorena, obrigada, Paola, pelo convite. Sou a professora Fernanda, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. Trabalho com as zoonoses envolvendo alimentos na transmissão. Sou pesquisadora nessa área, tenho um projeto chamado Campo à Mesa, que trabalha muito nessa temática de segurança dos alimentos. Nós fazemos oficinas para escolas, oficinas voltadas para várias populações e, além de tudo, temos o curso de capacitação que é feito mensalmente no nosso departamento, capacitação de manipuladores de alimentos. Estou aqui desde 2019 como professora, mas como aluna desde 2008. Então, tenho uma trajetória bem grande aqui na UEL, que é a minha segunda casa. Olá, meninas. Eu agradeço também o convite para estar aqui, né? Tratando de um assunto tão importante, não é mesmo? Eu sou a professora Natália, eu dou aula na medicina veterinária, na disciplina de inspeção de produtos de origem animal. Então, acabo trabalhando muito em conjunto aí com a professora Fernanda, né, nos projetos. Então, a gente trabalha tanto a parte de hortaliças, que a professora gosta muito, e a parte de produtos de origem animal também. Então, temos diversos projetos envolvendo queijos. Hoje o assunto vai ser mais voltado para leite e queijos, né? Hortaliças também. Mas trataremos bastante aí assuntos importantes, relevantes para a nossa saúde pública. Então, estou muito feliz com o convite. E é isso. A gente agradece. Então, muito obrigada. A gente separou algumas perguntas para vocês, para a gente conseguir discutir sobre o assunto. Então, primeiramente, para contextualizar as pessoas. O que são as zoonoses e por que devemos nos preocupar com elas no contexto alimentar?
Zoonoses, o termo significa doenças transmitidas entre animais e humanos, ou seja, pode ser tanto do animal para o humano quanto do humano para o animal. Contudo, como esses alimentos, ou melhor, como essas doenças vão chegar até a população? Muitas vezes pode ser por meio do alimento. Então, aí que a gente fala de segurança dos alimentos. Segurança dos alimentos, ele está dentro da segurança alimentar, que parece termos similares, no entanto, diferem um pouco. Por exemplo, segurança alimentar significa que todas as pessoas têm direito ao acesso ao alimento, né? E esse alimento precisa ser seguro, precisa ser nutritivo. Quando a gente fala de segurança dos alimentos, está dentro disso, mas a gente fala de inocuidade desses alimentos, ou seja, que o alimento ele vai ser ingerido e não vai causar doença, é um alimento seguro. Então, os alimentos eles são vias de transmissão de algumas zoonoses, por isso que eles estão dentro desse contexto. Uhum. Certinho. A próxima pergunta é, por que o leite, os seus derivados e os vegetais, eles são veículos importantes das zoonoses? Pensando primeiramente no leite, né? O leite ele é um produto de origem animal. Então, ele vem do animal, ele vem da vaca. Então, esse animal ele pode ter doenças e pode vir a transmitir essas doenças através do leite. Então, essa é a importância aí primária, né, do leite na transmissão de doenças. E os vegetais, embora não sejam de origem animal, né? E eu trabalho com vegetais desde a residência, embora seja veterinária. Por quê? Porque muitas vezes esses alimentos eles podem ser contaminados durante a sua produção, seja pelo adubo, que muitas vezes é de origem animal, seja pela água de irrigação, que em alguns momentos pode ser contaminada com os dejetos de animais. Então, nós temos aí um alimento que é de difícil higienização, porque ele vem do ambiente, alguns deles não podem ser cozidos, vamos pensar numa alface, né? Muitas vezes ela vai ser consumida de forma crua e ela pode vir contaminada com patógenos de origem animal. Então, os vegetais também têm importância nessa transmissão de zoonoses. Então, focando agora mais com o leite. Quais que são as principais zoonoses transmitidas pelo leite e os seus derivados? Então, pensando no leite, né, temos importantes doenças que podem ser transmitidas, né, essas zoonoses. E a gente pode citar aí como uma das principais, pensando na tuberculose, na brucelose. Então, primeiramente, né, brucelose é uma doença que tem controle, que tem vacina, é uma vacinação obrigatória para fêmeas bovinas e bubalinas. E é uma forma aí de conter a transmissão dessa doença, né? É uma doença que é transmitida pelo leite, o animal pode eliminar essa bactéria pelo leite, e quando tem o consumo desse produto, a gente pode estar adquirindo essa doença. Outra doença importante, tuberculose, né? Também de grande importância. A gente conhece muito essa questão da transmissão da tuberculose pelos lácteos, não só o leite, como os derivados, queijo cru, queijo feito de leite cru, tem uma importância muito grande. Outra zoonose bastante importante é a listeriose, que também é transmitida, pode ser transmitida aí do animal, pode eliminar pelo leite o bovino que está infectado e vir a transmitir essa zoonose. Listeriose, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vou falar de novo com vocês, mas é de grande importância também, certo? Acho que entrou um pouquinho nessa outra pergunta, mas então como que a brucelose e a tuberculose bovina elas podem ser transmitidas através do leite? A brucelose e a tuberculose, a via de transmissão delas é o animal infectado, né? E no seu organismo, esse micro-organismo é eliminado pelo leite, no organismo do animal, né? Então, ele elimina a brucelose e a tuberculose pelo leite e através do consumo desses derivados e do leite cru, a gente tem a transmissão desses agentes, certo? Essa é a via aí. E o consumo do leite cru, que não é pasteurizado, ainda é comum? Quais são os riscos envolvidos? É muito comum ainda, a gente pensa que não, mas tem estudos que trazem que de 20% a 30% do leite produzido no Brasil, de todo o leite produzido, 20% a 30% é consumido de forma informal, né, de maneira informal. Como que acontece? Não só através do consumo de leite, grande parte é através do consumo de queijos também. Então, aqueles queijos que a gente vê em feiras, né, que não tem o rótulo, aquele produto que é informal,
A gente sabe que esses produtos, eles, né, não têm uma procedência segura. Então, daí tem um grande risco da transmissão de doenças através desses produtos. Certo. E quais são os cuidados industriais e caseiros que vão ajudar a garantir a segurança dos queijos artesanais e dos outros derivados? Então, daí você entra na questão do industrial, né? Então, industrial, a gente sabe que as indústrias, elas têm a responsabilidade de fazer a pasteurização do leite, para o consumo desse leite beneficiado, ou pasteurizado, ou uma ultra alta temperatura, que é o leite UHT, né? Então, esse leite tem que passar por um processamento térmico para garantir que sejam eliminados todos os micro-organismos causadores de doença, que são os patógenos. Então, isso é essencial, né? E a questão dos queijos também serem produzidos com leite pasteurizado, ou então serem maturados. A gente tem os queijos que são produzidos com leite cru, não tem problema. Mas esses queijos, eles precisam ter uma maturação mínima de 60 dias para a gente poder consumir esse tipo de produto de forma segura. Sim. E o controle sanitário desses animais também vão ser diferentes. Não é qualquer queijo, aqui no Brasil pelo menos, que vai ser comercializado com leite cru. Tem toda, né, uma legislação, além de ter essa obrigatoriedade na maturação de 60 dias, a gente também vai ter a necessidade de ter um controle sanitário mais aprofundado nesse plantel. Quando as meninas falam de artesanal, a gente tem uma confusão muito grande com o termo artesanal e o clandestino. A gente precisa diferenciar o que é um e o que é o outro, né? O que é o clandestino? É aquele queijo que você vai na feira, compra ele sem rótulo, então não tem nenhuma informação no rótulo, não tem nenhum selo de inspeção, né? O máximo que tem ali é a data de validade de caneta. Né? Então, esse é o clandestino, que é feito lá na propriedade, né? Numa cozinha caseira, sem as devidas boas práticas de fabricação, muitas vezes, e produzido com leite cru. Geralmente com leite cru, esse queijo fresco, que daí não tem maturação, e ele é comercializado dessa forma. Olha quantos riscos a gente pode correr. Né? E o artesanal? O que é o artesanal, então? Né? Então, em contraste, né, com o clandestino, vem o artesanal. A gente não, vocês, principalmente veterinários aqui ouvindo, né, nosso papo, não pode confundir o artesanal com o clandestino. O artesanal é um produto que é feito em indústria, mesmo que é pequena indústria. É produzido em indústrias, com as devidas boas práticas agropecuárias, que foi o que a professora Fernanda comentou, com as devidas boas práticas de fabricação, inspecionado, então tem que ter um selo de inspeção, independente de ser um selo do serviço municipal, estadual ou federal, precisa ter um selo de inspeção nesses produtos. E esses produtos, eles têm o seu rótulo e são ali, isso confere pra gente uma segurança na hora de comprar e de consumir. Então, essa é a diferença. O artesanal tem aquele selo artesanal, né? Que ele pode vir a ter o selo artesanal. O selo artesanal, ele diferencia o produto que foi produzido em determinada região, com determinada receita, que é algo tradicional, familiar, regional, cultural. Então, ele pode vir a conseguir conquistar esse selo arte ou selo queijo artesanal também. Mas então a gente desmistifica essa questão do artesanal e do clandestino. Então, aquele queijinho que a gente compra na feira que não tem rótulo, ele não é artesanal. Ele é clandestino. Furadinhos, quanto mais furinhos, melhor. É o clandestino. Esse é clandestino, não é artesanal. Tá? Então, sempre pra gente não fazer confusão com esses dois termos. Beleza. Certo? Então, agora falando sobre os vegetais. Eles também podem transmitir zoonoses. Como que isso acontece? Os vegetais, eles têm grande importância quando são consumidos da forma crua. Alguns são cozidos. Vamos pensar numa batata. A batata, após o cozimento, ela já vai ter uma segurança. Porém, folhosos, eles têm uma grande importância pela dificuldade de higienização. Até o momento, não há nenhuma técnica capaz de inativar ou destruir os ovos de eumintos, por exemplo, em vegetal cru, em vegetal pronto para consumo cru. E a gente precisa, então, trabalhar o quê? As boas práticas de produção. Esses vegetais, então, eles podem transmitir quando consumidos de forma crua. Eu estou já indo para as próximas questões, né? Me desculpa. Certo.
quais os micro-organismos zoonóticos que são mais associados aos vegetais crus, como as saladas? Alguns estudos demonstram que vários parasitas, protozoários, eles são bastante comuns nesses vegetais, justamente pela dificuldade de higienização. Podemos encontrar também bactérias, fungos, vírus. Os principais parasitas que nós temos encontrado durante as nossas pesquisas são Toxoplasma gondii, Cryptosporidium e Giardia. Só lembrando que Toxoplasma gondii é aquele que pode causar alterações na gestante, levando o bebê ao óbito durante a gestação. Além disso, a giardíase também é aquela que pode causar uma doença que vai além de uma diarreia, mas ocasionando uma má absorção, né, intestinal. O Cryptosporidium é aquele que pode causar criptosporidiose, uma doença muito importante em imunossuprimidos, que pode inclusive levar a óbito. Então, estamos falando de doenças graves, doenças importantes, que muitas vezes acabam chegando até esses vegetais e durante todo o processamento a gente não consegue reduzir essa contaminação e quando chega na mesa do consumidor ainda tem contaminante e precisa daí passar por alguns processos de descontaminação que provavelmente a gente vai ainda abordar. Então, como que as práticas inadequadas de irrigação e manuseio, elas contribuem para a contaminação dos vegetais? Dentro da horta, por exemplo, vamos pensar em hortaliças folhosas, que são aquelas que realmente a gente vai ter a dificuldade de higienização. Em hortas, nós temos alguns pontos que podem ser favoráveis à contaminação. A água de irrigação, como vocês acabaram de falar, vamos pensar em hortas comunitárias. Geralmente, elas são instaladas em região periurbana, em fundos de vale, e eles acabam aproveitando o quê? A água dos rios, dos ribeirões, que hoje a gente sabe que estão poluídas. Ali tem poluição de origem animal, poluição de origem humana, muitas vezes. Então, tudo aquilo que está na água vai ficar retido nessas folhas. Então, a água de irrigação é bastante importante. O adubo. Para ser feita uma adubação adequada, o composto ele tem que passar pela compostagem pelo menos 60 dias. Porque durante esse processo de compostagem tem aumento de temperatura, alteração de pH, e esse processo é suficiente para inativar tudo que tiver nesse composto. Se for por menos tempo, provavelmente a gente vai ter parasitas ou algum organismo viável. Então, a compostagem conseguiria reduzir essa contaminação. Dentro da horta ainda, nós temos uma fase que chama fase de enxágue. Após a colheita dos vegetais, é de praxe fazer o quê? Um banho nele, seja com água corrente ou em tanque de enxágue. Essa etapa ela é imprescindível para que aumente o tempo de prateleira. Não é nem para só tirar sujidades, é para aumentar o tempo de prateleira desses vegetais, porque geralmente eles estão quentes, eu reduzo a temperatura dele, eu aumento a sobrevida dele na prateleira. O único problema é que muitas vezes, quando eu uso tanque de enxágue, eu estou mais contaminando do que lavando esse vegetal. Então, são pontos bem específicos e importantes. Acesso ao animal é outro ponto. O não uso da calagem do solo, por exemplo, né? O controle de pH de solo também é importante. Então, são vários fatores que podem estar associados com a contaminação ali dentro de uma horta. Eu já vi aquelas hortas comunitárias que ficam no meio da cidade mesmo, onde passam os carros, vem e vai. Então, não seria também o ideal? O ideal fosse que tivesse um controle efetivo, né? Ali a gente vai ter poluição decorrente dos carros, mas eu acredito que ainda o problema maior seria a qualidade da água. Qual água está sendo utilizada? É da Sanepar? Porque aqui na nossa cidade a gente tem um sistema de tratamento e ele é efetivo. Tem estudos aqui que mostram que ele realmente é efetivo. Se for da Sanepar, o risco pela água vai ser muito baixo. Esse solo é um lugar contaminado? Então, eu acho que esses fatores são mais importantes ainda do que a localização próxima da cidade. Então, continuando nessa parte de prevenção e boas práticas, que é uma das partes mais importantes para a prevenção de zoonoses, como que a pasteurização e outros processos térmicos contribuem para a segurança dos alimentos? Eles inativam, na realidade. Eu acabei nem falando da parte dos vegetais, por exemplo, como que eu inativo um Toxoplasma gondii de uma folha de alface. Não é algo simples, né? Durante o meu doutorado, inclusive, a gente estudou sobre isso, sobre as boas práticas, quais seriam as formas de inativar. Basicamente, não há. Todo o recurso que nós temos para higienização de vegetais, né? Vou voltar para os vegetais, depois eu deixo a parte de queijo e leite para a professora Natália.
Não há nenhum produto químico capaz de inativar, por exemplo, protozoários e eumintos que não destruam uma folha. Tem estudos mostrando, por exemplo, que álcool metanol, 92% por 24 horas mata, mas também não vai sobrar folha. E aí não vai ser possível de ser ingerido. Só para vocês terem uma ideia, um Toxoplasma gondii, ele pode sobreviver até 2 anos na água do mar. Então, naquela salinidade de 15 ppt, ele consegue ter resistência. Nossa. Só para vocês verem quão difícil é higienizar e reduzir a contaminação de um vegetal. Então, processos térmicos para os que são possíveis, perfeito. A gente consegue inativar. 60 graus ali, 30 segundos já matou. Agora, os folhosos, por exemplo, o alface, para poder higienizar, eu vou precisar higienizar folha por folha, embaixo de água corrente. Se eu quiser deixar de molho no cloro, hipoclorito de sódio, eu posso deixar 1 colher de hipoclorito para 1 litro de água. Vou conseguir matar todas as bactérias e vírus. Contudo, os protozoários ainda podem permanecer, ao menos que eu faça a limpeza folha por folha com auxílio das mãos. Com relação aos lácteos, o ideal é a pasteurização, né? Então, feita em indústria. Mas e quando é caseiro, né? Vocês trouxeram esse termo aí, caseiro. Às vezes a pessoa comprou uma garrafa de leite ou pegou lá do próprio sítio, né? O leite que vem ali da vaca. O ideal é beneficiar esse leite de alguma forma antes de consumir, não consumir direto do animal, justamente porque esse animal pode ter alguma doença, né? Tá sendo transmitida ali. Então, é a pasteurização. Então, esse leite, o ideal seria ferver ele em casa antes de consumir, né? A forma mais fácil. E no caso do queijo, seria interessante a pessoa que quer produzir o seu queijo caseiro, pelo menos pasteurizar esse leite numa panela. Funciona super bem, 30 minutos, 63 a 65 graus Celsius, né? Durante 30 minutos, homogeneizando bem. A gente tem um leite pasteurizado, seguro, que vai eliminar todos os patógenos. E também não é um tratamento térmico tão um aquecimento tão alto como a fervura. Então, ele consegue manter o queijo, né? Formar a massa do queijo de forma adequada. Então, essa pasteurização caseira funciona bem e, né? É uma das técnicas indicada para o pessoal que quer consumir esse tipo de produto, né? De forma segura. A próxima, pensando um pouquinho nos vegetais também. Então, quais seriam as orientações básicas que a população deve seguir para higienizar os vegetais corretamente em casa? Vou repetir para ficar mais claro, porque eu falei meio pausado. Mas, basicamente, eu preciso lavar folha por folha, embaixo de água corrente, colocando, então, as mãos, fazendo realmente a limpeza com auxílio mecânico das mãos. Finalizei a lavagem dessa verdura, preciso colocar de molho em hipoclorito de sódio, 1 colher para 1 litro de água, 1 colher de sopa para 1 litro de água, deixo durante 15 minutos. Depois que passou os 15 minutos, preciso enxaguar e aí sim esse vegetal está pronto para consumo. Fazendo um parêntese, esse hipoclorito ele vai ter ação em alguns vírus e algumas bactérias. Infelizmente, essa solução não é eficiente para parasitos em geral. Apenas aquela lavagem com auxílio das mãos que seria suficiente para higienização com relação aos protozoários. E quais são as falhas mais comuns que ainda ocorrem na cadeia produtiva desses alimentos? Eu acho que a falha mais comum contando aí falta de fiscalização, né? A gente tem uma fiscalização muito precária, né? Na parte tanto de produto de origem animal como vegetal também. Falta funcionarismo público, né? Funcionários públicos, vigilância sanitária, né? E outros tipos de fiscal. Suficiente. Né? Suficiente, não temos uma mão de obra suficiente para fiscalizar o tanto de estabelecimento que a gente tem aqui, né? Aqui no município de Londrina, né? São tantos estabelecimentos. E muitas vezes os fiscais não dão conta de fiscalizar tudo de forma, né? Eu acho que é informalidade mesmo, né? Formalidade, todos acham feira. que são capazes de produzir alimentos, mas nem todos são. A gente precisa de uma capacitação para manipular alimento. Muitas pessoas erram por desconhecer. Então, se eu vou manipular um alimento, eu preciso conhecer essa área de profissão, saber quais são as legislações em vigor naquela área, para que eu consiga produzir um alimento
com segurança, seja carne, ou seja lácteo, seja vegetal. Eu acho que também, não sei se vocês vão abordar isso mais para o final, mas eu acho que uma forma da gente, como consumidor, se garantir de que aquele produto é seguro para o nosso consumo, no caso do leite, pensando no leite e nos derivados, que no caso dos vegetais é um pouquinho diferente, né? Mas no caso do leite e dos derivados, é sempre buscar um selo de inspeção naquele produto. Pode ser um selo municipal, estadual ou federal, mas não importa. Isso significa que aquele produto passou pelo crivo de um médico veterinário, pela fiscalização e está seguro para o nosso consumo. Então, acho que essa é a principal dica aí, né, para todos os consumidores. Pensando um pouco no controle veterinário, como você citou agora, né? Então, como que esse controle veterinário e sanitário nas propriedades rurais pode impactar diretamente na saúde pública? A gente fala de controle veterinário e sanitário nas propriedades, e quando a gente fala de alimento aqui, a gente precisa envolver a saúde única. O ambiente é imprescindível. Vou pegar uma doença de origem animal, humano, né, uma zoonose. Cisticercose. Para um animal ter cisticercose, ele precisa ingerir fezes humanas, porque o humano é o único hospedeiro definitivo da doença. Então, eu tenho que ter um saneamento precário. Eu vou precisar ter contaminação dessa água com fezes humanas. Então, só para vocês verem como uma doença, ela envolve todos os pilares, né? O ambiente, porque é ele que vai ser contaminado pelas fezes humanas, levando o alimento contaminado para o animal, seja o alimento ou a própria água, né, que não deixa de ser um alimento, e o animal, por meio dessa ingestão de um contaminante, vai produzir o seu cisticerco. Quando o humano for ingerir essa carne, vai se infectar, vai formar o parasita adulto no intestino e a gente fecha o ciclo dessa forma. Então, quando eu tenho boas práticas agrícolas e pecuárias, a gente consegue reduzir muito. Eu preciso ter uma água de dessedentação de qualidade. Eu não posso dar qualquer água para o meu animal, porque isso vai interferir muito, né, na qualidade da carne. O humano ele precisa entender as zoonoses. A gente fala... as pessoas que manipulam esses animais também têm que conhecer das zoonoses, porque muitas vezes são elas que acabam levando esses agentes até os animais. Então tem que ter um controle sanitário desde a população que manipula esses animais, a parte de vacinação desses animais. Tem várias doenças que são zoonóticas e são prevenidas pela vacina. Então, quando eu vacino esses animais, eu reduzo a chance dele desenvolver e transmitir para o ser humano. E todo o controle ambiental, alimento e água de qualidade para esses animais. O uso de vermífugos também, muito importante, né? O controle dessa sanidade aí do rebanho é de grande importância. E eu acho que acrescentando o que a professora Fernanda falou, a questão das boas práticas de ordenha também. A higiene de ordenha é muito importante, porque a gente tratou muito aqui das zoonoses, né? Que é transmitido do animal pro ser humano, então o animal tem aquela doença e ele acaba eliminando via leite, por exemplo. Agora, se a gente for pensar o tanto de micro-organismo e de contaminação ambiental que existe, a gente precisa ter boas práticas de ordenha, assim, uma higiene adequada, que são pontos simples que a gente traz na ordenha lá, a higienização das mãos, uma água potável de qualidade, higienização dos equipamentos. Então, são coisas simples, hábitos simples, que fazem com que o leite tenha uma segurança e uma qualidade superior. Então, continuando nessa parte da conscientização, o que mais que falta para as pessoas compreenderem melhor os riscos dessas zoonoses? Informação mesmo. Eu acredito que muitas pessoas elas não têm informação, né? Aquela temática que a gente já abordou relacionada ao queijo, se vocês forem ver os estabelecimentos, não só a feira, mas tem estabelecimentos aqui em Londrina que tem placa na frente, aqui tem queijo furadinho, como sendo algo bom. Então, as pessoas buscam por esse queijo. Realmente, a desinformação ela é super alta. O que nós podemos fazer nos nossos projetos de extensão, como faculdade, como universidade, é informar a verdade para essa população, o que ela precisa exigir como um consumidor, né? Eu preciso de um queijo que tenha pelo menos um selo, porque esse selo já vai garantir que foi inspecionado, que teve ali um profissional que conhece
aquele alimento, conhece toda a cadeia de produção e trouxe segurança para aquele alimento, né? A gente vai ter o leite, se o leite está contaminado, quando eu pasteurizo, a pasteurização mesmo, a temperatura de pasteurização foi pensando na tuberculose, né? No micobactério. Então, teoricamente, após a pasteurização não há bactérias patogênicas, só vão restar as bactérias boas. Então, as técnicas elas existem para serem seguidas, né? Nós temos tecnologias que podem nos auxiliar na segurança dos alimentos. Então, acredito que, como universidade, nós precisamos realmente levar para a população por meio de projetos de extensão, né? Por meio da rádio, por exemplo, para fazer que realmente essa população fique ciente dos riscos que podem ocorrer. Eu acho que é um grande gargalo mesmo, a questão dos projetos de extensão, né, que tem essa importância de contato da comunidade universitária, comunidade acadêmica com a comunidade externa. E são vocês que são responsáveis por levar esse tipo de conhecimento, né? Eu falo que pessoal que é veterinário são formadores de opinião, né? Vocês precisam informar a família de vocês, os amigos de vocês. Então, tudo começa um trabalho de formiguinha, né? Espalhando notícias corretas, né? De como consumir o produto, de como higienizar adequadamente um alface, né? Então, qual queijo, né? Melhor de se consumir, leite. Então, vocês têm essas informações e espalhar essas informações através, hoje em dia, que nem da rádio aqui, né? Uma ferramenta muito importante, e redes sociais também. A gente tem o Instagram do grupo de estudos, a Fernanda tem o Instagram também do Campo à Mesa. Então, sempre divulgando informações do dia a dia. Porque nós somos, acima de tudo, nós somos consumidores desses produtos vegetais, produtos de origem animal. Então, né, a gente está ali, talvez, em primeiro lugar, como consumidores. Então, isso é legal, isso são informações importantes e que a população se interessa em saber, porque está ali no dia a dia dela, né? Precisamos desmistificar as fake news, né? Isso, frango tem importantíssimo. hormônio. Meu pai, até seus últimos dias de vida, ele ainda jurava que tinha. Mesmo informando, explicando tudo. Sim. Mas não, frango não tem hormônio. Leite de caixinha... Tem conservante. Tem conservante. Não tem conservante, é tecnologia. Sim. Eu lembro, vou fazer uma comparação, uma analogia, que fizeram uma vez em um estudo, por exemplo, com relação aos hormônios. Mas como que os frangos de hoje eles ficam prontos em 42 dias, né? Em comparação dos antigos, que ficavam um tempão e não cresciam. Sim. Daí, um professor, ele fez uma analogia com a Fafá de Belém. Fafá de Belém, né? tem os seios avantajados, sim, né? E a filha dela é igual. É um melhoramento genético. Provavelmente a gente fez o quê? A gente selecionou os frangos que tinham maior peito, né? Enquanto maior o peito foi sendo selecionado, no final a gente teve o quê? Só frango de peito grande. Então, seleção, melhoramento genético e não hormônio. Hormônio nem compensa usar porque é caro. E a alimentação hoje em dia também desses animais, que contribui para isso, né? De forma mais rápida, essa conversão alimentar. Então, hoje em dia, a gente está, né? Graças a Deus, estamos evoluindo, né? Em todas as áreas, com muitos estudos, muitas pesquisas. Então, a tendência é as coisas evoluírem e melhorarem. Certinho. A próxima pergunta seria: como que as políticas públicas e os órgãos de vigilância sanitária atuam nesse cenário? Nós temos algumas zoonoses que já são de notificação obrigatória. A vigilância, né, de zoonoses, ela é importante por isso. Quando eu notifico uma doença, independente de qual seja, eu consigo controlar aquela região que teve o primeiro caso. Por exemplo, teve um caso de febre maculosa aqui nessa região, eu vou começar a avaliar, investigar e verificar se tem novos casos, se tem algum animal infectado, se tem algum outro foco. Então, notificação de doenças, ela é de extrema importância. Uma política pública que poderia, na realidade, utilizar recursos para essa temática. Muitas vezes, segurança dos alimentos, por exemplo, fica deixado de lado. A gente fala sobre vendas, faz marketing para vender todos os produtos, mas sobre a segurança, sobre o que contamina, o que causa um alimento contaminado, isso é muito pouco informado. Então, eu acredito que a gente precisa ter mais recurso financeiro nessa área mesmo, para pesquisa e também para a divulgação dos resultados.
Eu acho que divulgação também e tratar desse assunto com crianças, que é um trabalho que a professora Fernanda tem feito também nas escolas. É trabalhar com essas crianças, a criança já cresce sabendo, aprendendo sobre doença, micro-organismo, o que causa, o que é bom comer, o que não é, como higieniza um vegetal. Eu acho que, né? São É o multiplicadores nosso futuro, de nosso futuro, com certeza. E existe a fiscalização suficiente nos produtos vendidos em feiras livres e pequenos comércios? Até poderia existir, mas não temos recursos humanos mesmo. Eu conheço o pessoal da Vigilância Sanitária de Londrina, por exemplo, mas eles não conseguem dar conta de tantos estabelecimentos comerciais. Muitas vezes eles vão trabalhar em prol de denúncias. Alguém vai ter que denunciar para ser... Geralmente é assim que funciona. É assim que funciona, porque não tem como. Imagina, quantos fiscais tem médicos veterinários? Eu acredito que hoje tem 3 ou 4 no máximo. Para uma cidade com tantos habitantes, com tantos locais de comercialização de alimento. E pensem comigo, e à noite, como é que funciona? Tem vigilância sanitária à noite? É uma vez por mês apenas. Então, todos esses restaurantes que vendem produtos à noite, muitas vezes eles não passaram por uma fiscalização mais direcionada. Então, é bem complicado a gente conseguir controlar as feiras livres e os pequenos comércios por conta da falta de recursos humanos mesmo. Eu concordo com a Fernanda. A gente já comentou sobre isso no decorrer da nossa conversa, né? Essa questão de recursos humanos está faltando bastante. E eu acho que não é um problema pontual aqui de Londrina. Eu acho que a gente vê isso. A gente vê que tem cidades que não tem nem médico veterinário. A gente teve uma palestra semana passada em que o presidente do CRMV comentou que aqui no Paraná tem mais de 100 cidades que não tem um médico veterinário sequer. Olha só, como que esses ambientes que lidam com alimento são fiscalizados se não tem um veterinário naquela cidade? Né? Então, as pessoas acabam fazendo do jeito que elas acham que é correto, né? Lembrando que todos os estabelecimentos que trabalham com alimento, desde o que produz um hambúrguer, aquele que produz o salgado, ou a marmita, todo mundo deveria ser fiscalizado. Não para punir a pessoa, né? Mas para a gente tentar fazer de uma forma correta e evitar aí a transmissão de muitos agentes. Então, acho que une aí um pouco da política pública também, né? Essa questão de ter uma contratação maior. Para orientação. Para orientação dessas pessoas que lidam, manipuladores de alimento, né? E também a maior contratação aí de não só veterinários, mas em outras áreas também, né? A gente tem uma defasagem. Então, acho que isso ajudaria bastante e mudaria aí um pouco esse cenário. Bom, professora Fernanda, professora Natália, a gente gostaria de agradecer novamente por vocês terem vindo aqui, se disponibilizado. Foi um prazer mesmo recebê-las aqui. Tenho certeza que os ouvintes todos sairão daqui muito bem informados, porque é uma informação de extrema importância para toda a população. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio do Zotcast de hoje. Agradecemos também a vocês, ouvintes, que ficaram até agora aqui com a gente, e até a próxima. E também sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e o Spotify também. É @Zotcast. Tchau, tchau, gente. A gente gostaria também de agradecer ao Queijo Caboclo pelo patrocínio. Sigam eles nas redes sociais. E são queijos diretos de Minas Gerais, sem furinhos. Bom, a gente preparou também uma lembrancinha pra vocês, pra agradecer por vocês terem vindo aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, menina. Foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até. A UEL-FM apresentou Zotcast, Pra Fora da Porteira, programa produzido pelos alunos e docentes do curso de Zootecnia da UEL. Acompanhe as edições do programa para mais informações de qualidade.